Tá de bem com a vida, hein, Renato? Renato Gaúcho. Reconheço. Chico, fique à vontade para dissecar o campinho do Grêmio. O Renato, impressionante. Essa passagem do Renato, ele teve algumas reinvenções táticas no ano, porque ele começa o ano, né, com o PP ali fixado no meio, vários meias de chegada. Para o Campeonato Gaúcho serviu. Depois, quando a exigência começou a aumentar, esses jogadores que ficavam mais com a bola, sem a bola, sofriam muito. Aí ele encontrou um sistema com 3 zagueiros. E, cara, o Kahneman tem sido um cara que, como a gente viu no último jogo contra o Atlético Mineiro, né, caçando o Hulk. Nossa, bate pouco, Kahneman. Mas você precisa de um operário no time. E que operário, hein, Kahneman? Pelo amor de Deus. Ele sai à caça de qualquer jogador, ele consegue se desvencilhar e você ainda tem 2 na sobra. O Bruno Alves, que está jogando muito bem, e o Vini, cara, impressionante. Jogador de seleção de base lá atrás, estava na Europa, voltou. O Grando está fixado como goleiro titular, né? Depois de toda aquela polêmica com o Adriel, que já foi para o Bahia, inclusive. E está jogando bem, foi decisivo na classificação contra o Bahia. Aí a gente vai para o meio. O Vila Sante, talvez, com exceção do Soares, seja o principal jogador do time. Ele consegue ser um cara que chega à frente, tem feito gols, fez contra o Bahia, e marca muito bem, morde que nem um cachorro. O Carbajo tá deixando um pouco a desejar, mas é um cara que faz um serviço sujo ali também no meio. Cristaldo, bola parada, bate muito bem na bola, se aproxima mais do Soares. O Bitelo é esse jogador móvel, né, que flutua, circula, tá em todas as partes do campo. E os 2 alas, o João Pedro e o Reinaldo. Esse time tá fixado, que o torcedor sabe de cor, assim, desde que ele começou a definir essa equipe. E eu acho que isso dá uma sustentação interessante. O que você tá rindo, Renata Fã, cada vez que eu falo em algum jogador do Grêmio? Não. Eu gostaria muito que André Henrique fosse hoje o titular. Mas acredito que o imbróglio não foi dito por mim. Renato Gaúcho, sim. Ele caracterizou como novela mexicana a situação do Soares, tá louco pra ir pra Miami, jogar no Inter, é o que ele quer. Ele quer jogar no Inter, é só o que ele quer. Agora, sem brincadeiras ou brincadeiras à parte, pra você hoje o Soares estará em campo. Eu imagino que sim, porque ele deve ter se preservado, tanto que ele foi ao estádio, ele estava acompanhando a partida do Grêmio contra o Galo e agora eu acho que ele vai estar preparado porque é um jogo em Porto Alegre e o Grêmio precisa muito do Soares. Precisa, pelas informações ele vai jogar e pelas informações ele pediu para jogar. O que poderia tirar ele da partida seriam as dores no joelho. A informação que a gente tem... Quem sabe elas venham no aquecimento. olha o tambor, Brasil. Brasil, futebol não pode ser só loucura, só coisas ruins, tem que ter leveza. Ele treinou normalmente durante a semana, deve ir pro jogo, até para as pessoas entenderem. A janela não é só no Brasil para a contratação que fecha dia 2, também é para entrar nos Estados Unidos. Então, até o dia 2 de agosto, o Soares ainda pode ir para o Inter Miami, que está com interesse claro no jogador, ele também está com interesse de ir lá jogar com o Messi, mas o Grêmio foi muito inteligente, primeiro, na formatação do contrato, que teve 52 versões, uma multa de 70 milhões de euros. Então, o Grêmio está protegido. Mas o jogador está de beicinho e tal, eu prefiro ele emburrado do que qualquer outro feliz, tá? Então, ele vai jogar, ele tem contrato. Se ele vai jogar o jogo da volta, a gente não sabe, porque a janela fecha dia 2 e o jogo da volta é só dia 16. Agora, esse jogo ele está garantido. E é a grande esperança, né, Renata? Se o Grêmio está mais próximo de vencer é por causa dele. Olha, eu venho dizendo faz tempo, ele vai jogar no Inter. Ano que vem eu deixo. Fica até dezembro só. Então e agora é o seguinte, se você me permite, farei as honras do Flamengo aqui, bom, já que não tem nenhum flamenguista no programa, não é? Não? Então é só hoje. Isso seria... Sabe aquela história do tapa-buraco? Não é provisório. Tá bom. É isso, é só hoje. Finalmente, gente. Pô, eu tava aqui, angustiado aqui. Um jogo de 2 times. Negrão! 2 semifinais. Vendo ainda, Renato, o Caco, os números do Renato contra o Flamengo e em mata-matas desde 18. O Renato ainda não conseguiu vencer. 2 empates e 2 vitórias do Flamengo. Entre essas vitórias, aquela, talvez... das mais mágicas do time do JJ na Libertadores de 2019, o 5-0 no Maracanã. E é tudo que o Sampaoli quer ver do seu time hoje também. Até porque, né, Marra, talvez ele conte com aquele quarteto em campo. Pelo menos ele fez isso no jogo contra o América. Mas mesmo quarteto, né? De Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Mas se ele fez contando com uma resposta, a resposta não foi encorajadora, né? Porque o Flamengo teve um desempenho abaixo do esperado. Eu entendo também que assim, o jogo do final de semana não tem absolutamente nada a ver com o jogo de hoje. Toda a atmosfera, assim, é um jogo semifinal de Copa do Brasil.
contra um estádio que vai estar lotado, contra um jogador como o Soares, contra o Renato. É bem diferente de um jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E eu acho que tirou conclusões, talvez, do último jogo, de um rendimento de meio e ataque abaixo do que ele precisa para hoje. Você acha que não seria a melhor opção, Mari? Esse quarteto? Ele não tem o Gerson hoje, né? Não tem o Gerson, ele pode jogar com o Thiago e com o Alan. Com o Alan, Vitor Hugo no banco de reservas, provavelmente. Eu acho que é uma opção, sim. É claro que a gente fica na expectativa do encaixe e pensamos em ser opção justamente por um imaginário de que quando deu certo e que quando dá certo, dá muito certo. Então, são jogadores que, quando tem uma associação ali, as coisas acontecem e também na individualidade, cada um tem qualidade, né, para definir a partida. Eu acho que, na verdade, contra o América, o adversário também contribuiu para o Flamengo e até mais ou menos, assim, hoje já tem uma motivação para além. Muito se falou do América, do desempenho do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim é um time encaixado pelo Mancini que conseguiu aproveitar essa baixa temperatura do Flamengo na partida, mas eu acho que é muito importante esse setor do meio de campo para o Flamengo hoje. O Gerson vinha numa sequência de 6 partidas consecutivas ali com o São Paulo, ele está suspenso, né? Por isso que ele não vai para o jogo hoje. E o Gerson mais o quarteto, você desprotege muito a sua zaga, porque o Gerson não é mais o volante. Inclusive, pelo São Paulo, ele foi, né, forjado para ser esse cara que ataca muito mais do que defende muito mais. Então, contra o América, foi praticamente 5 jogadores ali do meio para frente, só o Alan para proteger a defesa. Então, acho que essa recuperação de bola e essa proteção na defesa vai falar muito sobre a partida. A classificação do Grêmio passa pela presença do Soares, Marra, confirmada, né? Mas, assim, sem o Soares não daria e me parece um confronto muito mais equilibrado do que a gente imaginava lá no início da temporada, né? Eu vou cair na sua pegadinha. Eu acho que passa. É uma possível... Se o Grêmio... Porque o resultado em casa vale muito, Bruno. O Grêmio desempenhou bem no Maracanã, mas perdeu no jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Lembra daquele jogo que foi 3-0 para o Flamengo? Mas era a bola na trave aqui, em cima, embaixo, dos lados. Não dá para falar que o Grêmio, assim, para quem é apenas o resultadista, péssimo resultado, tal, não sei quem jogou nada. Quem viu o jogo, o Grêmio não jogou mal. É que o Flamengo estava muito inspirado ofensivamente. E a trave ajudou muito o Grêmio. O Grêmio errou muito em finalizações. E da escalação, a única diferença pode ser realmente o Bruno Henrique, porque lá foi o Cebolinha. Mas estava com o Arrascaeta, estava com o Gabriel, estava com o Ribeiro. Eu acho que se a gente pensar em... o Grêmio construiu uma classificação, eu acho que passa por ter o Soares em campo. E passa por hoje, né? Então, até por isso, Caco, o que a gente pode imaginar da postura do Grêmio no jogo de hoje? Eu acredito que o Grêmio tentando se impor desde o início, mas a gente não pode descartar também o jogo como um todo. Não só no início, o Grêmio bem postado no meio de campo, mais congestionado do que o próprio Flamengo, com 3 zagueiros. O que eu vejo de diferente é assim, o Flamengo já tem ao natural o maior repertório de jogadores, inclusive para durante o jogo mudar a partida. Mas o Grêmio, com a presença do Soares, ele ganha isso também. E ganha a sustentabilidade de um time que é o titular do Renato hoje, que encontrou esse sistema com 3 zagueiros, que municiou melhor o Soares e podendo abrir o marcador, criar situações, como o Marra bem lembrou, no próprio Maracanã, com o Soares não vence o Flamengo, então não significa que aqui não possa criar essas situações. E aí na segunda etapa também poupou alguns jogadores, pensando no mínimo que ele terá para mudar o jogo, que é colocar um jogador que fisicamente ainda não está tão bem, mas que pode sim mudar o jogo com a presença da torcida, juntamente com o Soares, que é o Ferreira, que é o cara que vai para cima, que tem o drible e que tem muita qualidade nesse aspecto e que pode futuramente ser até aquele cara aberto que o Renato tanto quer, o ponta, e, enfim, que ele quer colocar na equipe do Grêmio. Então eu vejo o Grêmio com ótimas possibilidades por esse aspecto. E o Flamengo, sem o Gerson no meio de campo, fica desestruturado um pouco num jogo que aqui em Porto Alegre vai ter uma intensidade muito forte. E tem o Kahneman numa posição que ele é zagueiro, mas o Kahneman é uma espécie de caça-espaço no campo de quem chega com a bola. Ele é o cara da sobra que vai para cima, rouba rápido, joga para o Bitelo para fazer uma transição
e justamente o Grêmio deve ter essa velocidade para tentar jogar a bola no Soares, que geralmente é um jogador muito perigoso e tem demonstrado isso em todos os 16 gols que fez com a camisa do Grêmio. A classificação do Grêmio passou muito pelo Ferreirinha, né? De quando ele entra na partida contra o Bahia e muda o jogo. Agora, tem uma questão que acho que tem um cara, não sei se vocês concordam comigo, mas se tem um treinador que hoje merece todos os elogios e até aplausos nossos aqui, é o Renato. Primeiro pelo trabalho que ele vem fazendo, que é muito bom, e aquele de reconstrução que o Marra já mostrou aqui pra gente desde lá atrás, quando ele começou a mudar o time contra o Palmeiras. Sim. E a gente tem discutido tanto as entrevistas coletivas, né, do Lucha, como a gente discutiu agora, ou do Abel, ou do Filipão, ou do Cudê, ou seja lá quem for, e as entrevistas do Renato têm sido ótimas. Tão boas ou até melhores do que o que ele consegue fazer com o time do Grêmio, porque ele acho que saiu um pouco daquele personagem, mas ele continua sendo um cara extremamente carismático, com muito conteúdo nas entrevistas, com transparência nas entrevistas, e tem contribuído muito, né? E acho que ele apanhou muito, né, Mari? Em determinado momento, parecia que ele era a pior pessoa do futebol brasileiro, e não era justo com ele, como se ele não soubesse nada de futebol. E não era justo, e talvez hoje seja a melhor versão do Renato, de profissional e essa figura que ele é. Ele precisou dar muitas respostas também, muitas explicações, na verdade, né? Nessa última entrevista, ele até dá uma patadinha quando perguntam do Soares para ele, ele fala, não, Soares de novo não. Mas de uma maneira leve então, até. Mas aí depois a pergunta retorna de uma colega e ele já está mais mansinho, ele já vai falando do assunto. Então, acho que a gente consegue ver essa presença dele até sobre diversos assuntos. Ele tem falado sobre contratação, ele tem falado sobre maneira de jogar, ele tem dado explicações sobre o Soares. Então, acho que realmente essa versão do Renato tem agregado muito. E que são, muitas vezes, assuntos delicados, né? Exatamente. E ele tem poderia ser tratado por diretoria, né? E claro, então, falando isso hoje, eu não sei o que vai acontecer no jogo de hoje, né, Marra? Ele pode perder o jogo, ele pode ganhar o jogo, mas eu acho que o que ele fez nos últimos meses, esse comentário não depende da partida dessa noite. Não, concordo com você. Ele tem procurado explicar para o torcedor do gremista o que está acontecendo. Acho que ele tem sido bem... Até na tentativa de jogar com 3 zagueiros... Concordam, né? Oi, Caco. Não entendi. Não, Marra, é um Renato mais maturado. Não sei se vocês concordam, por mais que ele seja um técnico já experiente, mas ele parece que nessa virada do ano, com tudo que ele está... É um desafio ter um jogador como o Soares também à sua disposição. Sim. Essas mudanças de sistema tático... E o futebol é muito dinâmico. Há um tempo atrás, o Renato chegou a ser cogitado como um dos nomes para ser técnico da seleção brasileira. Sim. Eu acho que se ele vai nessa batida, nesse nível, nem tanto das entrevistas, mas que bom que ele é elegante e dá explicações, muitas vezes até com sistema tático. O que tinha, talvez, era que o Renato é fanfarrão, o cara do futebol, ele vai para a praia. E aí fica aquela imagem de que ele não é um cara que entende de tática, que estuda futebol, que sabe transformar um time taticamente. Não é só tirar um jogador e escalar no jogo. Ele está demonstrando que ele veio diferente esse ano e em breve pode se candidatar para algo maior, sim, por que não? E, inclusive, é o sonho dele, ele não esconde que um dia quer muito treinar a seleção brasileira. Claro, é o sonho de todos, mas ele não esconde isso. Além do Grêmio, que ele sempre gostou de trabalhar, ele gostaria muito de chegar um dia à seleção brasileira. Hoje já temos o Fernando Diniz, um ótimo nome à frente no momento. Mas o Renato volta a ser um nome desse nível, na minha opinião. Na minha também. Acho que ele está retomando esse caminho, né? E até tendo coragem, né, Bruno? Porque na primeira vez que ele ensaiou jogar com 3, ele tomou uma pancada. Sim. O Bitelo ainda fez um golaço, mas era para ter sido 4, 5. Por aí foi 4, né? Foi 4-1. Para o Palmeiras. E ali estava tudo errado. O posicionamento dos zagueiros, dos volantes, estava tudo errado. Mas ele acertou, o time melhorou. Eu gosto de falar sobre isso. O último recado mostrou erros de posicionamento do lado esquerdo. E o Caco falou sobre isso em relação ao Kahneman. Entre Kahneman e Reinaldo tinha um espaço muito grande. E isso estica demais quem está à frente dele. Vila Sante, Bitelo, quem tiver, Carvalho, Cristaldo, quem tiver pelo lado, estica demais o jogador e deixou o Grêmio sem bola. Hoje não dá para errar. Claro, hoje o nível de exigência é o mais alto possível que ele vai encontrar, né, Mari? Exatamente. E pegando o gancho do Renato, o Sampaoli também tem dado entrevistas interessantes. Tem, sim. E assim, circunstâncias diferentes, porque ele ainda está tentando encontrar um equilíbrio de time, de desempenho, inclusive, e ele dando explicação. Por que o time não venceu? O adversário foi melhor.
esperava isso dos meus jogadores. Então, acho que hoje eu embaixo desses 2 treinadores que têm agregado muito com as entrevistas. É que eu ainda acho que o Renato, em comparação com esses outros, nesse momento ele está com uma imagem assim até mais limpa, vou dizer assim, porque nem chilique em campo ele tem dado. E o que quase todos os outros têm dado. Até o Dorival, que não é um cara de dar chilique, tem dado. E a forma que ele se expôs em relação ao Luan também, né? Exato. Ele não precisaria se expor daquela forma, se expôs e mostrou algo legal dele. A própria crise envolvendo os goleiros, a própria busca por reforços, a questão do Suárez, então... Você está elogiando muito já, Bruno. Vou zicar, hein? Oi, termina o jogo, 5-0 de novo. Culpa sua.